Bom dia, Boa tarde. Boa noite. nós somos o Babscast e hoje, no nosso quarto episódio, vamos falar sobre um tópico muito especial e nostálgico para nós. O tópico de hoje vai ser sobre, especificamente, desenhos da nossa infância. E quando eu digo desenho, aí se refere a tudo que não é live action, tudo que não tem pessoa, assim. Eu já falei o que tá na telha, mas focando um pouco mais nisso dessa vez. Eu já queria começar já falando de como isso é uma coisa que eu escolhi para o tópico de hoje e que a gente concordou e tal em falar, porque é uma coisa muito especial, assim. Vai ter essa viagem nostálgica durante muito do episódio, né? E eu espero que a gente vai ter umas reações bem legais de caraca, assisti isso também e tal. Eu acho que isso vai ser bem maneiro. E eu acho que um tópico legal pra gente começar falando é dos canais que a gente assistir. Porque a parada é realmente a gente tentar organizar um pouquinho dividindo em canais, né? E, cara, tem muita coisa que já dá pra pegar aí de canais até que quando eu comparo com coisas como com meu irmão, assim, já morreu. Tipo, TV Manchete, entendeu? É o canal que eu não peguei, por exemplo. Não sei se vocês pegaram. Eu acho que eu sou mais velho daqui, né? Então eu não acho que vocês pegaram nenhum desses canais. Cara, TV Manchete eu não acho que eu peguei, não. Não, é com certeza. Mas falando de canais mortos, eu já me lembrei de um muito querido ao minha história. Eu acho que eu sei qual é. Quer chutar aí, Rodrigo? Eu vou chutar. É Fox Kids. Não, Jetix, Ah, é o que veio depois de Fox Kids. A ordem foi essa, eu lembro até hoje. que depois virou Disney XD e foi estragado. Vixe. Falemos do ruim, falemos do bom. Não, é que vocês chegaram a assistir TV aberta? Porque eu não cheguei a assistir muito desenho em TV aberta. Assisti um pouco TV Globinho e tal, mas não foi tanto. TV Globinho, cara. Ah, não foi tanto, né? TV aberta em si, eu não via, não. O máximo que eu via é TV Globinho. Se eu puder falar, gostaria de falar, né, os canais que eu via mais, né, já introduzindo. Uhum. Eu via muito Nickelodeon. Nickelodeon era o que eu mais via e Cartoon Network. Você, Lucas, quais eram que você mais via? Cara, eu assistia muito esses também. Eu acho que esses são os que eu mais assisti, assim, quase que com certeza mesmo. Mas se a gente for pegar um pouco mais da infância, tinha o Discovery Kids também, que eu cheguei a pegar Verdade. até uma certa idade alguns desenhos, porque eu realmente me apeguei muito a eles. Mas eu também assisti o Disney e eu assistia, pô, o Fox Kids, Jetix e até o Disney XD, assim, mas isso, claro, já foi um pouquinho mais velho. E o Pedro focou em que mais, então? Eu assistia Jetix. Muitas pessoas viam Cartoon Network e eu tive séries do Cartoon que eu gostava muito, mas sei lá, na minha cabeça Jetix sempre foi o canal mais cool, mais descolado, com os desenhos mais da hora. Porque as crianças mais iradas viam, né? As crianças mais iradas viam Jetix. Eu me lembro até hoje das transições do Jetix. Tinha uns robôs anunciantes, parecia um jornal falando das séries. E eu achava aquilo ali um máximo. E, porra, eu via Nossa. Digimon e eu via todas aquelas séries que eu achava um máximo. E acabaram nem sendo as séries mais icônicas da época. Mas Jetix, pra mim, ficou muito marcado. E eu me lembro até hoje, que eu posso compartilhar, o dia que eu liguei minha TV de noite e descobri que Jetix tinha virado Disney XD. Nossa, Como é que foi a experiência, cara? Muito ter triste. mudado vocês como pessoa, moldado você. Não, eu lembro exatamente o que estava passando. Eu era tipo de noite, num dia de semana, e eu ia ver Jetix, como sempre. E eu liguei e tava Disney XD no canal do Jetix e tava passando Operação Babá. E eu falei, o quê? Com Vin Diesel, Que né? é isso? Com Vin Diesel? Caralho, Vin Diesel, cara. Ele é tipo a versão barata do The Rock. Tá aí um tópico interessante a falar num outro episódio. Vin Diesel. É, só isso, só o Vin Diesel. Não, precisamos de 2 outros episódios para disso. Justo. Mas esse foi o dia que a minha infância morreu. E morreu da melhor forma, com Vin Diesel. Cara, eu queria falar, na verdade, que você falou desse negócio de transição. Tem um show que eu me lembro que passava nessas transições, e com certeza vocês viram, que era Pucca. Nossa, lembro de Puka, é claro. Pucca, oh my Oh my god. god. Puka, eu amava Puka. Ele é bonitinho. Já gastou de macarrão. Do nada. Beija alguém, beija alguém. Nossa, eu detestava ela. Eu odiava pouco quando era pequeno. A Pucca, ela era um relacionamento muito abusivo, né? Pra cacete, cara. Naquela época a gente não percebia que o garoto estava sendo abusado. Pô, eu juro que eu meio que sentia isso, cara. Eu sentia o incômodo. Eu falava, mano, ele não tá afim. E eu me colocava no lugar dele, né? Já falando, cara, imagina uma garota que você não tá afim, simples encher o saco, cara. E todo mundo apoia ela, entendeu? Verdade, cara, que bizarro. Uma história de um relacionamento abusivo. Ficavam dando macarrão pra ela e ela ficava abusando o menino. Era um Negócio brabo, cara. Era muito bizarro, cara. muito problemático. Falando em questão de transição, eu pensei que você ia falar do Disney Channel mesmo, porque o Disney Channel foi a parada de transição, que virou até meme depois, né? Daquele, eu sou sei lá o que e você assina o Disney Channel, sei lá, aquela porra lá. Eu nem lembro qual musiquinha, acho que era essa. Deles desenhando o Mickey, tá ligado? Na tela. Nossa,
E tinha muitas estrelas, assim. Nossa, eu me lembro daquela mulher de Wizards of Waverly Place. Sim, claro, claro. Só não lembro quem era. Os feiticeiros de Waverly Place. Não era tipo Selena Gomez ou Demi Era Selena Lovato, alguma coisa Gomes. É assim? Selena Gomes, Selena Eram Gomes. essas aí, A Demi cara. Lovato, ela era de outra série, que era do Sunny, sei lá o quê. Tinha o Zack Code também faziam isso. Tinha. Mas isso que era legal das transições de canais, eles marcavam muito. Meio que davam ar pro canal como um todo. Eu lembro do Cartoon Network ter até as transições específicas pra Tunics e sei lá o quê. Sim. Eu lembro pelo menos de algo disso. Eu lembro de ter aquelas transições que mostravam todos os animes que estavam passando na época. Animes não, desculpa, os desenhos todos, né? Então mostrava as letras do Cartoon Network e eles meio que brincando com cada letra. Sei lá, tinha as coisas que marcavam muito épocas, né? Inclusive toda a cara do Cartoon Network eu lembro de ter tido uma mudança durante uma época. E ter até me chocado, né? Porque parou de ser essa coisa bem pesada sabe, dos desenhos da infância mesmo. Parou de ter a vaca e o frango na transição e passou a ter hora de aventura, entendeu? Essas coisas sim, sabe? Meio que morre uma época, uma era. E eu lembro de ficar bem incomodado com essas mudanças de canal, assim. Nossa. Cara, eu achava, falando de canais ainda, Jetix eu achava ser o negócio mais descolado e tal, mas Cartoon Network era o mais icônico, vai. Não, era literalmente o network de cartoons, né? Que é tipo o negócio que tinha mais desenhos, né? E nisso, cara, Realmente. tinha muitos desenhos icônicos. Eu queria falar, né? Eu acho que o que eu tenho mais nostalgia, assim, quando eu penso. E é incrível, porque não é um que eu lembro muito das coisas que aconteciam no show. Na verdade, eu não lembro de quase nada do show. Mas eu tenho um sentimento muito nostálgico de Coragem, o Cão Covarde, cara. Nossa, eu tenho muita coisa desse desenho. Caramba, cara, eu gostava muito daquilo, mano. Eu morria de medo dessa série. Sim, eu também. Mas exatamente. Foi a minha primeira vez que eu entrei em contato com conteúdos de terror, né? Vou pra criança, mas, cara, aquilo era muito bom. Eu amava aquele negócio, nossa senhora. Eu até queria falar sobre, tipo, alguns personagens que apareciam. Tinha um que aparecia que me dava maior medo, que era o Máscara. Eu acho que eu lembro dele. Ele não é um cara que tinha um cabelinho loiro com um terninho? Ou eu tô confundindo? Não, eu posso até mandar pra vocês no Discord, só pra vocês saberem do que eu tô falando. Pode mandar. Cara, eu lembro de um que, quando você pega isso, né, só pra até reconhecer, um que me lembra, que me marcou muito, né, que eu lembro, era um que trazia meio que as pestes, tá ligado? Ele falava de trazer as pestes dos gafanhotos e sei lá o quê. Nossa, eu lembro desse... Eu lembro vagamente, mas eu lembro. Era bizarro, esse personagem era bizarro. Esse daqui também. Nossa, esse era muito louco. Meu Deus. Porque esse tinha um contraste muito grande, né, cara? É uma cara, assim, da pessoa. Sim, é uma cara. Infelizmente, os ouvintes não podem ver o que a gente tá falando. Não, isso pra uma criança é perturbador, cara. Tinha um também que era... Não, eu acho interessante que a gente tava falando de Pucca, a gente olhando com os olhos de hoje em dia pra esses programas que a gente assistia, parece que tem muita coisa errada. Mas na época, pelos olhos de uma criança, você vê exatamente o que eles querem que você veja, sabe? Sim. Não acho que vale examinar assim. É legal olhar com os óculos nostálgicos, porque era o jeito que a gente enxergava na época. Com certeza, também, né, tipo, hoje em dia, o que a gente entende como uma relação abusiva é muito diferente do que entendiam antigamente, no quesito de, tipo, hoje em dia as pessoas são muito mais abertas, né, por exemplo, homens antigamente não tinha relação abusiva pra homens, né, tipo, não é que não existia, os homens tinham uma dificuldade muito maior de se manifestar, tinha aquela parada de o homem ter que ser frio, ter que ser, tipo, durão e tudo mais. Até talvez isso seja interessante pro Garu, né? O Garu não podia se manifestar, infelizmente ficava naquela relação abusiva. Mas difícil pra ele especificamente que era mudo, né? Ele era um personagem da série que não falava nada. Então isso também dificultava mais ainda. Nossa senhora, né? O Garu era um protagonista de Halo, cara. Cara, mas de canal, eu acho que... Acho que a gente falou até bastante, né? Mas eu acho que pra mim, pelo menos o que mais me marcou, provavelmente foi o Cartoon Network mesmo. Tipo, de conteúdo e coisa que eu lembro diferente, cara. A quantidade de série que passava lá, a quantidade de desenho que eu vi, especificamente, né? Porque só tinha série animada, eu acho que não tinha nada live action no Cartoon Network, né? Eu não lembro, pelo menos. Eu acho que não. Tá no nome, né? Exato, tá no nome. Então, eu acho que era bem legal. E eu só queria constar falando de canais, que o Rodrigo até comentou, acho que foi o Luca, na verdade, de TV aberta, que todo mundo que cresceu na nossa época lembra da TV Globinho, né? Sim. Claro, todos aqueles desenhos dublados maravilhosos, os Três Espiões Demais, tudo que passava ali. Mas eu, pessoalmente, tenho uma coisa que eu lembro muito da minha infância, que era depois do Show da Fé na Rede TV, que sempre me forçava a assistir o fim do Show da Fé, que eu não entendia nada do que estava rolando ali, né? Igreja evangélica na TV. Mas depois do Show da Fé na Rede TV, sempre passava Pokémon, às 6 horas da tarde.
E eu sentava religiosamente pra ver o final do Show da Fé, pra ver Pokémon depois. Pra não perder nada, né? E eu era apaixonado. Eu vi temporadas e temporadas. Mas, Pedro, E era tudo. eu queria perguntar pra você o que te marcou mais em Pokémon, assim, você lembra de algumas coisas? Cara, minha infância foi totalmente marcada por Pokémon. Primeiro eu joguei os jogos, eu não sabia nem ler e jogava os jogos, quer dizer, ficava meio que tentando adivinhar o que eu tinha que fazer e fazer minha mãe ler pra mim, pra eu entender. E eu comecei a entrar em Pokémon e comecei a comprar as cartas e depois comecei a ver a série. E a série eu achava um negócio de outro mundo, brilhante. Meu sonho era ser um treinador de Pokémon. E todo dia, às 6 horas da tarde, depois que eu chegava em casa, eu ia assistir o Show da Fé enquanto eu lanchava, pra depois eu ver Pokémon e poder ser transportado pra aquele mundo de... Qual era o nome do mundo do Pokémon? Alguém lembra? Depende da região, mas a região do primeira série era Kanto. Tinha o nome das regiões, mas ser transportado para aquele mundo e, sei lá, hoje em dia eu provavelmente ia achar muito bobo, mas naquela época eu achava a coisa mais irada que tinha, aqueles bichos dentro daquelas bolas e batalhando. Sabe o que eu acho mais interessante? É que eu lembro do seu Pokémon favorito. Ah, é? Qual era? Se eu não me engano, era o Pinsir. Era o Pinsir. Inclusive, naquele Caralho, jogo eu que a gente jogava, quem é Raí vai lembrar do Spore. Eu sempre tentava criar o Pinsir, Nossa, Spore. porque o Pinsir eu achava um Pokémon horrível. Ele era um Pokémon inseto que não sabia fazer nada, mas, pô, Ah, você gostava do design. era puramente o design. O Blastoise, o Pinsir, o Gyarados. Pô, Pokémon era... Acho que meu favorito sempre foi o Groudon. Eu sempre achei ele só muito irado. Groudon e o Snorlax. Maneiro, Snorlax pô. é icônico, cara. Caraca, é engraçado, todo mundo com gosto diferente, né? Eu gostava muito, mas eu era mais um pouco de um basic beat, né? Eu acho, quando eu era pequeno, porque eu gostava muito do Arcanine, mais pelo fato de que o Gary usava. E eu achava o Gary maneiro, assim, mas não era muito por causa dele, era mais porque a química dos dois, assim. Gary era o rival, né? Era o rival, exatamente. Ele tinha o Arcanine, mas o que eu achava legal era mais a química de ter um treinador que tinha um cãozão gigante. Eu adorava cachorro quando era pequeno. Até hoje eu adoro, assim, eu adoro animal como um todo, mas cachorro pra mim é a parada, né? E eu achava que a ideia de ter um cachorrão, tipo, mó maneiro, fofão, que não consegue ter, sabe, habilidade de lutar e sei lá o que, você podia andar nele, assim, achava sensacional. Isso era o sonho. Eu sempre quis ter, tipo, um animal que eu pudesse usar como montaria. Exato, aham. Mas, assim, obviamente eu nunca fiz isso, porque nunca nenhum animal ia aguentar meu peso, mas eu tô falando, tipo, caramba, cara, imagina você quando criança ter um cachorro de 2 metros, tá ligado? Que você pode subir. Aqueles Greyhound. É, e só usar como montaria seria muito foda, cara. É o meu sonho. Seria muito irado. Era realmente um sonho, assim, muito grande. Sim. Mas, partindo um pouco pro próximo tópico, porque eu acho que é legal a gente focar em canal e pensar nessas séries, assim, mas tinha também um aspecto muito importante pra mim em desenhos, que era DVD. Eu não sei vocês, né? E fita cassete, claro, mas... Eu não sei vocês, mas eu tinha muito hábito quando eu era bem pequeno de, às vezes, não é nem hábito às vezes, acho que meus pais me davam assim, eu só caía nesse buraco de ficar assistindo muito DVD e muito DVD às vezes repetido, enquanto eles estavam ocupados fazendo outra coisa, entendeu? Então tinha os desenhos assim, principalmente filme, né, no caso, que eu assistia muito quando eu era pequeno e que eu adorava, assim. Um até que eu já posso comentar de cara, da Disney, por exemplo, mas é um que é mais, tipo, escondido, assim, é a Nova Onda do Imperador. Cara, eu adorava a Nova Onda do Imperador, eu vi umas 100 vezes. Eu vi muita Nova Onda do Imperador. Eu decorei o roteiro, Cara, sabe? que é isso? Eu por nome não Você sei. nunca Você viu? não lembra da Nova Onda do Imperador? Por nome eu não lembro. Nova Onda do Imperador. Mano, que isso. Em inglês é Emperor's New Groove. Não sei se adianta muito. Teve um desenho deles depois. Vou botar no mas... Google e vou descobrir. Você com certeza vai lembrar. Teve múltiplos desenhos, na verdade, porque teve um desenho do Kronk. Pô, cara, nossa, era muito, muito irado, era muito engraçado. Eu ria pô, muito. Que tinha o Cusco. Mano. É. Tinha o Cusco, exatamente. É. O Cusco, o Imperador. Sim, Era muito com bom, certeza. Demônio Lhama. Cara, só tem cada fala. Eu lembro dessa parada. Cara, isso é um daqueles que o Pedro até comentou mais cedo, falando de olhar com os olhos da criança e tal. Cara, eu tenho certeza que até hoje eu ia rir pra cacete com o Nova Onda do Imperador. É um filme que eu acho engraçadíssimo, não importa, assim, a sua idade, sabe? Eu juro que eu sinto que é um filme muito, muito bem É um feito. filme muito bom. Outro filme que eu acho que é da época do Nova Onda do Imperador, que eu via também, que era Eldorado. Eldorado, cara. É muito Caralho, bom. eu amava Eldorado. Eu gostava muito daquilo. Nossa, é sensacional, cara. Um filme que eu achava a coisa mais irada do mundo era... 2 filmes, na verdade. Primeiro era Planeta do Tesouro, que eu tinha. Eu ia falar Que eu isso também, achava cara. insana a jornada, Nossa, é aquele muito barco bom, muito voando. Porra, aquilo ali era tudo. Nossa, eu amava aquilo. Aquela cena que eles invertem a gravidade. Sim,
Vocês lembram? Até hoje eu acho que eu gostaria de assistir. Deve ser um bom filme. Eu super reveria esse negócio, cara, porque agora você vai ver um puro nostalgia. Exato. Esse é um dos filmes que a qualidade sabe, atemporal, entendeu? Não importa, mano. É um É meio ótimo filme, cara. steampunk, assim, cara, é super legal esse Sim, tema. sim. Nossa senhora, que filme maneiro. Pedro, mandou muito sério, Não, ó, cara. e tem outro nessa vibe que também eu tinha o mesmo pensamento em relação, que Eu tava era salvando. Atlantis. Lembra desse filme? Caraca, cara, lembro. Putz, Nossa, Atlanta, mano, cara. quando aquele cara na cena final lá, spoiler, né, não assistiu por alguma razão, se transforma naquele, tipo, ele, né, só que, Gente, spoilers pra Atlantis de 20 anos atrás. sei lá, né, vai que, mas ele se transforma naquela parada toda pintada de azul, com os olhos, tipo, azul, e a boca também saiu uma, tipo, a parada azul, cara, eu lembro de cagar na calça quando era pequeno. Tinha umas coisas muito bobas que me davam muito medo quando eu era pequeno, cara, isso era uma delas, assim, eu achava aquilo bem bizarro. Caramba, cara, Atlântida, que filme. Era muito maneiro. Aquela heroína também, né, cara? A gente não pode negar que ela é um espaço importante pra Eu acho que amadurecimento, né? nesse quesito, uma muito importante, assim, não, umas muito importantes pro meu amadurecimento foi As Três Espiãs Demais. Que amadurecimento você está se referindo, Rodrigo? Eu acho, eu acho que foi vendo isso que eu percebi que eu conseguia ficar animado, digamos, com desenhos. Empenhados, isso aí. Empenhado. Nossa, cara, era muito bom, eu adorava isso. Não, era sensacional. Inclusive, até voltando a um filme que você falou, que era Eldorado, cara. Aquela garota, eu esqueci o nome dela, mas, né, a garota principal. É. Pô, cara, ela é Outro outro crush. nível, né, mano? Essa questão de vestimenta também, cara. Outra crush, né, cara? Essa questão de vestimenta, pra mim, eu percebi também muito nessa época como uma coisa importante, sabe? Uma parada que pra mim era, cara, isso é interessante ter eu analisar. Mas se você pensar bem, ela é bem sexualizada também, né? Pô, os lábios grandes, a roupinha. Sim. Assim, mas era mais. A questão da roupa, eu acho que era mais uma questão tentando manter uma questão cultural, assim, temática, né? Era uma parada asteca, eu acho, né? Eu tô com uma foto dela aqui aberta e, tipo assim, cara, ela tá literalmente de biquíni, as coxas de fora, tá ligado? Aham, Eu acho que pra um garoto de que, 11, 12 anos ver aquilo, você fica tipo, ah! Então, tipo assim, realmente. Saindo desse papo pervertido aí, Uou, Pedro, o santo, né? voltando a um assunto que você citou de DVD e cassete, que eu tenho certeza que o Rodrigo tem muito a falar disso, porque a família dele, com que eu e o Lucas com certeza crescemos com, sempre colecionou muito. Então eu queria só citar um negócio meio antes, que é uma memória que eu tenho muito vívida disso, porque eu nunca fui de colecionar muito essas coisas, mas o que eu tenho de memória vívida, ainda mais em relação a desenhos, é ir com a minha mãe à videolocadora Blockbuster e alugar fita cassete do Pokémon pra assistir. E rebobinar, porque nunca tava rebobinada aquela jossa. Cara, as memórias que eu tenho de Blockbuster era de sempre pegar, alugar um bagulho. Eu e minha família, a gente sempre alugava filmes pra ver. A gente tinha meio que movie nights no domingo, assim, geralmente a gente via, ou no sábado. E sempre, cara, mas sempre que a gente alugava um DVD, algum FDP, tipo, só chegou e enfiou o dedão no meio do CD. Aí o negócio travava no meio, você tinha que tirar, ficar limpando o CD tava sempre todo arranhado. Incrível, cara. Eu não lembro de Incrível. ter muita experiência com Blockbuster, pra falar a verdade. Eu lembro de participar de algumas coisas e tal, mas são as paradas que menos me marcou, porque pra mim, pelo menos na minha casa, era muita questão de compra mesmo, de colecionar DVD, até como era pra você também, mas eu acho que realmente só por alguma razão, Blockbuster só não me marcou, sabe? Cara, a gente alugava muito, porque quando eu era jovem, muito jovem, a gente tinha uma fazenda, né, minha família. Toda vez que a gente ia pra fazenda, a gente alugava um filme pra ver lá. E nessa jornada, a gente sempre parava numa cidadezinha ali que tinha perto da minha fazenda. E a gente entrava na loja, aí a gente alugava os filmes lá. Não era uma Blockbuster, era um outro negócio. Era muito interessante. Eu me lembro vividamente de passar no corredor que tinha os filmes de terror. Caramba, cara, eu ficava marcado por esse negócio, porque antigamente as capas dos filmes de terror eram muito piores. Tipo, hoje em dia, se você vê a capa de um filme de terror, sei lá, é tipo escura, uma casa abandonada, de vez em quando tem uma garotinha. Sim, é escura, só isso. Não, antigamente não, era tipo um demônio todo destruído ali na capa que você olhava e você ficava, puta merda, tá ligado? Nossa, eu nem chegava perto da sessão de terror. Eu tinha medo pra caralho, cara. Tipo, pô, tinha umas pessoas com boca e olho costurado, cara, aquilo era bizarro. Mas de desenho assim, inclusive até só nessa tangente, desenho mais de terror e tal, eu realmente só lembro de Coragem com Covarde. Você sabe de algum outro? Tem alguma coisa que dava medo assim no desenho? Cara, E, assim, eu era muito medroso, né? Então eu lembro de, por exemplo, ter essa questão com o Atlante, né? Que eu falei, de ter algum vilão, alguma coisa que me dava, assim, um certo medo. Mas eu não
lembro de nada muito mais marcante além disso, sabe? Acho que até no final de Eldorado. Em termos de desenho, não. Eu tinha muito medo do vilão do Power Rangers. Nossa, eu Animais. nem lembro disso. Eu nem lembro também. Mas a gente vai salvar esse tópico, Eu acho legal falar de Power Rangers, até queria, assim, falando de TV Globinho. Sim, mas não vamos fugir dos desenhos. Sim, é. Exatamente, eu queria continuar, eu queria falar de um desenho que, tipo, com certeza marcou muito vocês. Me marcou, assim, pra caramba. Yu-Gi-Oh, cara. Anime, Então, né? Vamos falar de anime, então. Yu-Gi-Oh! Foi uma febre na minha escola, né? Na escola. Porque eu estudei na mesma escola que o Pedro durante a minha infância inteira. Nossa, a gente sentava no chão do corredor É. por horas, ficava jogando cartas, sem se preocupar com nada. Eu tenho memórias muito, muito, muito boas dessa época, porque eu ia pra escola pra jogar Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Minha vida era literalmente que nem o do Yugi, do Joey. Eu com certeza era mais um Joey do que o Yugi. Mas é bem isso, cara. Mas, cara, era muito bom. Você ia pra escola pra jogar Yu-Gi-Oh! Com seus amigos, cara. Porra, foda-se a matéria que tava dando. Era muito legal, cara. Eu amava aquilo. E, tipo, era muito engraçado. Como criança, eu não tinha noção de, tipo, preservar as cartas. Então, tipo assim, eu só botava um elástico em volta do meu deck e tacava ele na minha mochila. Não, total. E sempre tinha aquele um fresco que tinha aquelas capinhas de carta que eu nunca tive. Certo, né, cara? Se eu pudesse Aham. voltar no tempo, eu botava. Só que a gente não pensava nisso na época. Sim, é. Cara, eu me lembro que a minha carta que eu mais gostava. Tipo assim, eu tinha duas cartas que eram minhas favoritas. Uma que era a Relíquia de Mil Olhos, eu acho que esse que era o nome. Lembra? Thousand Eyed Relics. Aham, sim, eu lembro. Qual é o nome disso em português, cara? Eu não lembro, mas eu lembro de ser uma fusão 0-0, não era isso? Tinha ataque e defesa, ele roubava uma parada, não tinha isso? Eu acho que era isso. Eu acho que era a Relíquia de Mil Olhos o nome. Era isso. Eu acabei de botar aqui no Google. Não, é Restrição dos Mil Olhos. Aham. Cara, eu amava essa carta. Nossa, outra que eu também gostava muito era o Exódia, cara. Ah, o Exódio, né, mano? Que isso. E ninguém tinha o Exódia completo. Ninguém tinha, mas eu tinha muitos bonequinhos do Exódia. Porque, tipo assim, eu adorava o design dele, eu achava muito maneiro. Ah, a gente consegue ver isso na sua casa até hoje, né? Você tem alguns ainda espalhados aí como decoração. Sim, eu tenho um Exódia, tipo, um boneco do Exódia que eu deixo aqui sempre, que eu gosto muito dele. Pô, focando no desenho, eu ainda consigo lembrar de alguns momentos, não é nem momentos assim em si, mas de uns monstros que me marcaram muito como, cara, isso é muito irado. E aí me fizeram gostar muito da carta. Duas coisas que me marcaram muito de Yu-Gi-Oh! Dois monstros no caso, mas é que muitos deles, né, os dois na verdade, vieram muito por causa do filme. O filme de Yu-Gi-Oh! Eu lembro de ir até o cinema, cara, assistir, porque tinha uma promoção de poder pegar carta, tá ligado? Eu não sei se chegaram a ver isso. No cinema, tinha como, se você entrasse lá num determinado tempo, assim, meio que na pré-venda do ticket, sei lá o que, eu não lembro exatamente os detalhes, você ganhava uma carta de bônus, assim, uma carta exclusiva pra pegar no filme. Sim. E eu lembro de duas dessas cartas justamente que eu achava iradécima. Era justamente as cartas principais do filme, se eu não me engano. Que era o Mago... Era uma evolução do Mago Negro lá. Tipo, o Mago Negro sei lá o quê. Que era tipo... Era o Mago Negro só que vestido todo de preto. Ele não era roxo, sabe? Era realmente todo preto. Ele era muito irado a arte. Ah, eu sei qual é. E tinha um dragão branco, tipo, todo blindadão, assim. E não podemos falar de Yu-Gi-Oh! Sem falar do mais roubado de todos, né? Kaiba. Sabe de que eu tô falando? A autoestima do Kaiba. Era a coisa mais roubada. O dragão do caos. Ah, meu Deus do céu. Tá falando da carta mesmo. Sempre tinha aquele um menino que tinha. Aham. O dragão do caos vinha nesse pacotinho, se eu não me engano. Eu não tenho Não. certeza. Você já não Eu lembra? não vou saber te falar. Eu não vou saber, mas eu me lembro que ele lançou mais ou menos nessa época. Mas o Dragão do Caos é engraçado falar que ele é roubado, porque ele não é só roubado de, tipo, roubado é isso. Não, ele foi o card que gerou a lista de cartas banidas em Yu-Gi-Oh! Ele foi a primeira carta que a Konami virou e falou, não dá pra continuar assim, a gente tem que banir essa carta. E ela foi banida por causa disso. Hoje em dia eu acho que mudaram e tal, não sei os detalhes, né? Mas foi a primeira carta. Era roubada mesmo, cara. Eu me lembro que a gente jogava, né, Yu-Gi-Oh! Lá na escola, como eu falei, e a gente tinha um amigo, aí o Pedro. E caramba, cara, esse cara sempre usava o dragão do caos e, tipo, destruía a gente. Não, e eu sempre me perguntei depois se era só porque a gente não sabia ler direito ou se era isso mesmo. Antigamente também, né? Outra coisa, né, que vale falar. Ninguém sabia jogar Yu-Gi-Oh! Pelo menos assim. Cara, eu me lembro que quando eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh!, cara, meu deck só tinha monstro, que eu achava que monstros eram as coisas mais iradas. Então, tipo assim, tipo, eu via o monstro mais irado, o monstro mais bombadão, porradeiro que aparecia lá. Eu, tipo, é isso. Esse é o cara mais foda. E eu só botava ele no meu deck, tá ligado? E eu nem sabia jogar o negócio direito, eu só invocava. Ah, pô, esse cara aqui deve ser 2 sacrifícios, esse aqui deve ser 1. Eu nem contava, cara, mas era insano, mano. Não, a gente jogava tudo errado, mas... Porra. Ainda mais sobre o Dragão do Caos. Eu sempre me perguntava se era isso mesmo ou se ele tava só roubando, tá ligado? Mas aparentemente era isso mesmo. Me lembro que
O meu irmão, ele tinha um deck de dragões, cara, que eu até herdei depois. Herança de deck. É, herança de deck. A carta dele mais forte do deck era aquele dragão branco. Era um dragão branco que você ganhava vendo o filme. Dragão baiano de olhos azuis. É, Não. claramente. Era um dragão que você ganhava vendo o filme, você ganhava num pacotinho. Lembra, Lucas? Eu acho que era até o que você comentou. Eu lembro da arte dele, mas eu lembro do nome. Eu vou tentar achar aqui no Google, só de sacanagem. Porque eu achava ele muito maneiro. Eu vou tentar, Sim. tipo, Supremo. Deixa eu tentar Supremo, porque bateu aqui o sentimento de ser Supremo. Mas acho que Supremo talvez seja aquela fusão dos três. Então é capaz de não ser. Ah, achei. Dragão brilhante de olhos azuis. Isso. Caraca, cara. Na minha cabeça é eternamente o dragão baiano. O meu irmão que me deu um deck dele de dragões e a carta mais forte dele era esse dragão brilhante de olhos azuis. Só que o mais interessante é que como a gente não sabia jogar, ele não podia invocar essa carta, porque pra invocar essa carta você precisava de alguma macaquice. Não me lembro, mas que não dá pra fazer no deck do meu irmão. Só que a gente usava uma outra carta que a gente meio que entendia que dava pra invocar ele, e aí tipo a gente só jogava assim. E todo mundo aceitava, porque tipo ninguém questionava. O que era muito interessante. E ninguém sabia jogar, né? É, ninguém sabia. É, exatamente. É, porque o problema é esse, né? Até tendo essa analogia com o desenho não sabia jogar. Então, a Exatamente. gente também não sabia, porque no desenho eles quebravam a regra o tempo todo, cara. Belisco, turno 1, é isso aí, sabe? Só segue, Caralho, entendeu? mano. Eu acho que o Kaiba, ele só roubava. Direto. Nossa, era muito engraçado. Pô, mas engraçado é porque eles tinham poderes que eram naturalmente até... Eu estou trapaceando. O olho do milênio lá, cara, você podia ver a mão do oponente, era uma parada dessa, né? Sim. Eu lembro de um negócio desse, ver as cartas de olho pra baixo. Cara, isso era só trapaça, isso, tipo, acabou. Eu me lembro, cara. Eu me lembro que há um tempinho atrás, foi até durante a pandemia. Eu tava muito entediado em casa, como muitos. E eu me lembro que eu decidi rever Yu-Gi-Oh! Cara, tem um momento. Nossa, você foi longe. Mas, cara, é muito divertido rever Yu-Gi-Oh! Tipo, eu realmente recomendo. É muito engraçado. Sério, é tipo muito idiota. Você vê as coisas e você fica tipo, cara, como que isso tá acontecendo? Realmente vale a pena. Foi dublado, né? Sim, e aí tem uma hora que, tipo, o Yugi, ele tá duelando, eu acho que era contra aquele cara super do mal. Tipo um faraó. Era o faraó. Tem uma hora que eu acho que é o Kaiba, ele só ataca o Slifer pro Yugi. Ele só, tipo, o Yugi tá duelando, aí o Kaiba de fora joga o Slifer pra ele usar no jogo. Roubavam, tipo, a esse nível, entendeu? Era muito engraçado. E a gente achava um negócio mais épico, só que era completamente nada a ver com o jogo. Sim. Sim, Cara, era exatamente. muito engraçado. Imagina, Rodrigo, na escola, você e o nosso amigo, meu xará, jogando uma partida, você tá perdendo e eu chego, Rodrigo, pega essa carta. Eu taco uma carta em você e você usa. É, exatamente. Tá ligado? Nem na escola, que não existiam regras, isso seria permitido. Exatamente, cara. Esse era o nível do negócio. Cara, ia dar briga, mano. Ia dar briga. Ia dar Não dá, briga. cara. Ia ter Dá porrada, briga. com Com certeza. certeza. Nossa, e o que deu de confusão essa Yu-Gi-Oh! Na nossa escola? Nego roubando, roubava muito carta. Não, a galera roubava carta, umas coisas absurdas. É, escola tem muito regra de não poder carta também, né? Porque o pessoal achava que era aposta, e isso é contra as regras, e sei lá o quê. Então. Eu acho que isso veio com o Yu-Gi-Oh! Não, lá não tinha problema disso, não. Yu-Gi-Oh! Não. Não, então, Yu-Gi-Oh! Podia dar confusão, mas eu lembro de deck de baralho, assim, normal, convencional, não podia, entendeu? Por causa disso, porque podia ter aposta e isso não pode. Não podia. Isso eu não lembro, mas na nossa escola dava problema muito com isso. Toda hora, cara, eu me lembro que alguém roubava a carta de outra pessoa, ou alguém perdeu uma carta. Cara, pra vocês terem noção, não sei se vocês lembram, mas do Uria. Uria era tipo o Slifer do Yu-Gi-Oh! GX. Era um deus egípcio. Ah, lembro, aham. Que era com spell contínua, né? Tipo, uma parada dessa. Sim, ele nem era tão bom. Ou era, não sei, na verdade. Sabe como eu consegui meu Uria? Acho que nenhum deles era. Como? Roubando? Não foi roubando. Encontrando, né? Rodrigo. Casualmente encontrando no chão. Eu encontrei ele na mochila do meu amigo, entendeu? Ah, Não, sacanagem. sim, é claro. Cara, sem sacanagem, eu encontrei esse cara na escada. Pedro, você lembra daquela escada que, tipo, na hora que a gente saía do refeitório, você subia uma escada pro prédio? Sim, uma escada gigante. É, eu encontrei lá. Eu só encontrei ele jogado no chão. Eu, obviamente, não perguntei se era de alguém que tava ali perto. Óbvio. E eu fiquei com ele. Mas, cara, tipo, que bizarro, tá ligado? Eu encontrei um Cara, deus egípcio na escada. mas eu não posso te culpar, porque isso parece até que é parte do anime, entendeu? Tipo, você só encontra mesmo cartas como se fosse, assim, exploração do mundo, entendeu? Não, eu com certeza. Eu incorporei isso como, tipo, não, eu sou o Chosen sou o One. protagonista, exatamente. Caramba, cara, muito foda. Não, cara. Teve muito anime, assim, na infância que eu acho que marcou muito, mas, honestamente, um dos maiores realmente foi, eu acho que Yu-Gi-Oh! Porque ele
ele saiu só do escopo de anime, como a gente falou agora, né? Eu acho que tem alguns que acabam também saindo muito pra jogo e tal, e que não é necessariamente de carta, né? Óbvio. Tipo Dragon Ball, assim. Tipo, Dragon Ball, eu lembro de assistir muito quando era pequeno, mas eu lembro mais ainda, eu acho, de ter jogado muito jogo de Dragon Ball. E isso pra mim é uma parada que foi expandindo durante muito tempo. Eu acho que eu tenho, cara, várias coisas eu acho que hoje me definem por causa dos desenhos que eu assisti que me levaram a outras coisas, né? Então, eu gosto muito de dublagem, por exemplo. E dublagem começou por causa do desenho. Assim, isso dá pra falar de inúmeros, né? Nem adianta focar em um. Mas jogo, eu acho que jogo talvez de gênero de luta, que é um gênero que eu gosto muito, veio por causa de Dragon Ball. Porque eu assistia Dragon Ball e falava, cara, isso é irado pra caralho. Aí eu sabia que tinha jogo com esse nome, eu falava, vou jogar porque sim, e muitos deles eram jogos de luta. E aí eu fui crescendo com isso, entendeu? Tinha alguma coisa assim pra vocês, de um desenho que transcendeu, tipo, só o desenho em si, além de Yu-Gi-Oh? Não, então, Pokémon pra mim, e acho até interessante você falar que a gente tem acesso a outros meios. Eu fui introduzido a Pokémon por causa dos jogos, eu jogava no meu Game Boy. Daí eu fui pras cartas de Pokémon, que se a gente não sabia jogar Yu-Gi-Oh!, Pokémon a gente sabia muito menos. Uhum. Mas aí das cartas pra série, era um universo todo de Pokémon. Eu tinha brinquedo de Pokémon, eu tinha mochila de Pokémon, era tudo Pokémon. E, mano, aquilo ali, óbvio que moldou a minha infância. Minha vida não seria a mesma se tivesse Pokémon, cara. Uhum, sim. Mudou muito os seus gostos hoje em dia também, né? E eu acho que, cara, são coisas que viram parte do nosso universo quando a gente é criança. Sim, com certeza, com certeza. Pra mim, Yu-Gi-Oh! Ele acendeu, né, tipo, dentro de mim esse gosto por jogos de carta, né? Tanto é que eu e o Lucas, a gente já gravou aquele episódio de Magic, e com certeza Yu-Gi-Oh! Foi meio que a minha entrada nesse meio. Sim, pra mim também. Eu não jogava Pokémon, eu jogava muito Yu-Gi-Oh! E Magic a gente começou a jogar, né, mais tarde, mas com certeza foi isso. Ah, outra coisa também muito importante, Yu-Gi-Oh! Foi uma coisa que me ajudou e acho que ligou dentro de mim meu amor por arte também. Interessante. Uhum. Porque, cara, eu sempre gostei muito das artes das cartas, né? E isso foi uma coisa que sempre foi muito importante pra mim. E arte em geral, tá? Porque, cara, eu me lembro que muito tempo atrás eu comprei, na verdade, né? Uma vez. E uma coisa que eu sempre fazia muito, que eu nunca fui muito de ler, mas eu gostava muito de arte. E, cara, eu ia na Saraiva, que é uma loja era uma loja, não sei se existe Saraiva ainda. Existe. Boa, faliu. Faliu mesmo? Caraca, Faliu? que tristeza. Infelizmente, eu fui no Rio Sul esses dias e fechou mesmo. Caraca, mano. Caralho, mano. Triste. Uma pena. E, tipo, cara, eu me lembro que eu ia na seção de jogos, que tinha uma seçãozinha lá de jogos, e eu pegava os livros de D&D, eu ficava vendo o livro de monstros de D&D, e eu ficava vendo os monstros lá, as artes, eu ficava tipo, caralho, isso é muito foda, mano. Então, assim, isso é uma coisa que abriu em mim, né, esse amor por arte. Eu concordo. Eu acho que pra mim também. E isso também vem aos desenhos, né? Muitos desenhos, às vezes, fazem umas coisas meio mirabolantes e eu fico muito curioso de, cara, como, entendeu? E isso acaba despertando essa paixão também. Sim. Que anime também, principalmente, eu acho que anime, às vezes, acaba tentando ser mais extra e colocando, às vezes, umas cenas de ação muito iradas e tal. E aí fica um negócio todo grandioso e eu fico, cara, isso é muito irado. Como é que eles conseguiram fazer isso, entendeu? Então, muito da minha paixão de arte também, que eu também tenho um gosto, assim, bem... relativamente próximo, eu acho. Acho que você acaba tendo mais que eu até a comparação, mas que eu acabo gostando muito vem disso, né? Então, é muito legal, cara, ver como essas coisas moldaram a gente. Mas eu queria, na verdade, até tirar um tempinho pra gente focar mais em desenhos, só meio que uns bullet points, assim, focando em canais específicos, né? Que eu acho que ia ser melhor pra só tentar organizar um pouco. Vocês lembram de desenhos... A gente já falou muito de Cartoon Network, né? Eu acho que até... A gente pode até continuar nesse aí, eu acho que vale a pena. Porque pra mim, um desenho que marcou muito Cartoon Network é a Turma do Bairro, cara. Que eu lembro da Turma do Bairro jogar joguinho no navegador do Cartoon Network, no site deles, cara. E eu lembro de assistir... Nossa, os joguinhos. Eu lembro de Nossa, muita coisa da velho. Turma do Bairro, cara. Eu lembro de vários episódios, de, tipo, vários vilões diferentes, sabe? Vocês chegaram a pegar isso? Eu queria muito ressaltar a parte dos joguinhos dos cartoons que tinha online. Uhum. Eram muito da hora, cara. Eu jogava muito esse joguinho, sabe? Eu lembro de jogar do Samurai Jack, cara, que era o desenho também Sim, iradaço. eu me lembro, cara. Nossa, eu jogava muito isso. Nossa, Samurai Jack era muito louco. Samurai Jack me lembra hoje em dia. Lembra do Great Destiny, man? Isso é uma série um pouco mais madura, né? Mas. Não, mas é claramente inspirado. Não, mas é inspirado em Samurai Jack, com certeza. Eu lembro da teoria. Fica a recomendação pros ouvintes aí. Pesquisa no YouTube. Great Destiny, man. Eu vou ser um desses depois. Ah, a gente podia linkar até no episódio. Mas o negócio do Samurai Jack é que me lembra de uma teoria que vai até outro desenho, que é de que... Eu acho que vocês conhecem essa, né? Que o próprio Samurai Jack é o professor Antônio da Menina Superpoderosa, do pai delas.
chegaram a ver essa semelhança e meio que uma teoriazinha de que... É parecido mesmo o desenho, mas... Não só isso, mas é porque tem umas paradas meio que referência um ao outro, que o pessoal fez meio que uma ligação de, olha só, tem essa placa aqui destruída que aparece no episódio de Meninos Poderosa e tal, mas eu acho que era só porque era mesmo o criador, uma parada dessa, assim. E aí ele tava fazendo referência, entendeu? Falam que esses desenhos são cheios de mensagens subliminares, então é possível. É possível também, acontece, mas eu acho muito maneiro, assim, só de imaginar que tem detalhes a mais, sabe, coisas a mais pra explorar. Mas vocês chegaram a ter outro, assim, desenho que vocês marcaram muito pelo Cartoon Network? Com certeza. Eu tenho 2 e um vai ser breve. Depois eu passo pro nosso amigo Rodrigo. Primeiro é um que eu tava comentando com vocês até antes de entrar no ar, que é Johnny Bravo. Uhum. Que eu nem lembro muito das histórias, eu só sei que o visual dele me inspirou muito. A gente tava falando de desenhos que inspiraram, cara. Eu achava que aquilo ali era um homem, tinha que ser assim. Então, mano, o Rodrigo sabe, eu não era loiro, mas eu botava meu cabelo pra cima, eu botava um óculos, eu sempre me vestia de preto e me chamavam de Johnny Bravo, mano. Não, realmente você tinha muito estilo do Johnny Bravo, cara. Era bem ele mesmo. E só mais um, que foi até quando eu já tava um pouco mais velho, e que não sei se vocês entraram na vibe desse, mas eu vi, era uma época que eu não via Cartoon Network, e eu entrava só pra ver essa série, e eu me considerava, velho demais já pra ver Cartoon Network, mas por essa série eu ia. Era uma série tecnicamente mais madura, que era Ilha dos Desafios. Nossa, eu peguei, cara, eu peguei os desafios. Eu achava muito Eu achava o máximo, que era um reality Era um BBB, né, em cara? Cartoon, né? Era Era o BBB falso de Cartoon, e eu achava o máximo, cara. Eu vi 3 temporadas disso. Era um conceito genial, cara. Eu lembro de, durante muito tempo, ficar torcendo personagens e tal. Eu não lembro em detalhe, né, muito dos nomes, mas se eu não me engano, e spoiler aí, né, porque nunca se sabe, quem ganhou a primeira temporada foi o Gordinho, não foi? Foi o Gordão. O Oi. Gordinho é ótimo, Foi. né? Ele era, tipo, claramente destacado como obeso na série, mas... mas sim, ele... Não, era muito legal, cara. Tinha ossos grandes. Tinha a música inicial, que era de I wanna be famous. Cara, Pô, era um ótimo desenho. nossa, marcou uma época, cara. Marcou uma época. E eu queria. Meu sonho era participar. Falei, mano, era um negócio nada a ver, sabe? Só que você não é desenhado. Exato. Não, eu cheguei a. Eu e 2 amigos que o Rodrigo conhece também, a gente fazia meio que uma série de cartoons desenhados que a gente queria, tipo, fazer a nossa temporada com os nossos amigos. A gente era aficionado, cara. Era bizarro. Era muito bom esse negócio. Queria até falar pra vocês, né? Porque a gente, cara, a gente tem muito desenho pra falar. É muita coisa. Eu queria tentar fazer, tipo, um bullet point pra vocês. Aí, tipo, eu falo um desenho, vocês, tipo, me comentam o que vocês acham. Uhum. Eu acho que seria bem legal pra gente conseguir falar de bastante coisa. Brevemente, filho. Fazer um breve comentário. Cara, então, primeiro, Bob Esponja. Cara... Não sei como não falamos dele ainda. Então, é porque a gente teria que dividir. Eu tava tentando dividir pro canal, né? E o Bob Esponja é Nickelodeon. Mas, cara, Bob Esponja, nossa, eu lembro de aprender muito inglês com o Bob Esponja, porque eu tinha DVD do Bob Esponja e eu ficava tipo assim. Eu não sei se chegaram a ter isso, mas eu tinha um carro quando era pequeno que tinha uma televisãozinha, né? Em cima, assim, no teto, sabe? Que descia, que meus pais instalaram ali só pra mim. E, inclusive, eu acho que eu até tive problema de vista, porque não faz muito bem você assistir TV enquanto tem movimento na sua visão periférica. Mas eu assisti muito Bob Esponja nos DVDs que eu tinha, e inclusive eu assisti muito em inglês, com legenda em inglês, pra aprender mesmo, porque eu já sabia tudo de cabeça em português. Tanto que eu assistia, cara. Eu assisti muito, muito Bob Esponja quando eu era pequeno. Cara, eu também tinha muito esse negócio que meu pai, ele me obrigava a ver tudo que eu via em inglês. Tipo, sinceramente, foi até bom, porque, cara, eu aprendi muito inglês vendo série. Tudo, tá? Série e desenho, era tudo. Então, sim, Bob Esponja, pô, cara, eu via muito, eu adorava Bob Esponja, cara. Tipo, eu acho que foi o desenho que eu mais vi na minha vida. Tipo, sincero, porque eu me lembro que, tipo, cara, eu antigamente, né, tipo, eu não tinha muita noção de que horas passava tal coisa. Bob Esponja passava direto no Nickelodeon. Então, tipo assim, eu ligava o negócio e tava passando Bob Esponja. Então eu só ficava lá, tipo, horas vendo, tá ligado? Toda hora. Parecia que, tipo, o intervalo no Nickelodeon era um episódio de Bob Esponja. Basicamente. Não, e tinha 2 coisas de Bob Esponja, que eu acho que tudo bem que era pra ser um negócio breve, mas Bob Esponja é uma série que merece comentários. Não, merece. Bob Esponja, primeiro que pra mim, o Bob Esponja, o personagem sempre me irritou muito. Só que, sei lá, eu assistia pra tentar, tipo, ele tem que se dar mal, não sei o que, cara chato.
Porque, cara, ele e o Patrick eram dois débeis mentais, mas, pô, era muito divertido de ver. Carismático, né? Eu acho que eu não odiava o Bob Esponja. Na verdade, não, eu gostava bastante do Bob Esponja, então eu não tinha isso. Mas eu reconheço que hoje em dia eu iria odiar o Bob Esponja. E o Patrick também. Não, eu acho que é aquele truque da internet, assim, meio que até um certo meme, de que quando você era pequeno, pelo menos muita gente, diferente do Pedro, né, não se incomodava com o Bob Esponja, até achava ele legal, simpático e tal, e odiava o Lula Molusco, era ranzinza o tempo todo. Hoje em dia é o contrário, né? O Lula Molusco é a gente. Eu era ahead of my time. Eu me identificava com o Lula Molusco. Exatamente. A Lula Molusco é, cara, se eu tivesse um vizinho chato, dois, né, vizinho chato pra cacete, eu ia ficar puto também, né? Eu quero ter meu momento de paz. Não, os seus vizinhos são um cara completamente obnoxious que vive num abacaxi e um débil mental que vive amassado por uma pedra. Sensacional. A casa do Patrick era literalmente uma pedra que caía em cima dele. Não, assim, o que é genial. Toda hora que ele entrava na casa era desenhada diferente. Tinha horas que você entrava na casa dele, era toda bonitinha. Outra hora que era, tipo, não tinha nada, era só tipo literalmente um buraco. Tinha um pouco de inconsistência. E engraçado é isso, pô, toda vez que ele entrava, fazia um barulhão, mano. Imagina tu tá lá na moral, o cara é mental, fica saindo e entrando o tempo todo pra brincar com outro vizinho. Os personagens de Bob Esponja eram muito icônicos. Eu gostava muito do Sr. Sirigueijo. Gary, cara, eu adorava o Gary. Miau. Um caracol, velho, de boa lá. Caralho, Porque eu nunca entendi como é que a filha do seu Sirigueijo, um caranguejo, era uma baleia. Pérola, né? Caraca, ela era muito chata, cara. Eu não gostava da Pérola, eu detestava ela quando era pequena. A Pérola era infernal. Todos os personagens eram muito chatos, só que de jeito diferente. A série funcionava, não sei porquê. Sim. Acho que era um balanço, assim. Vocês falaram até o personagem que vocês gostavam cada um. Um que eu queria até falar é o Plankton, cara. Porque o Plankton era muito engraçado. Eu acho toda a cena do Plankton. Era mal entendido, cara. O Plankton era o herói da história. Sim. Mas eu achava ele engraçado. Tipo, quando eu era pequeno, toda a cena dele eu achava muito engraçado, por alguma razão. Era aquele humor que era a mesma piada, assim, quase. Só que eu sempre ria, cara. Qual era o nome do restaurante? Pô, eu só lembro em inglês. Que é Chumbucket. Eu só lembro em inglês. The Krusty Krab, mas em português. Não, é a Siri Cascudo, né? Siri Cascudo. Hambúrguer de Siri. Melhor coisa. É que eu pensei que você tá falando do Plankton, né? Do restaurante do Ele tinha um restaurante também, mas ninguém ia. Nossa, cara, sabe o que eu me lembrei agora, falando disso aí do hambúrguer de Siri, cara? Eu me lembro de uma receita que eu vi numa revista da Nickelodeon. Não era nem revista da Nickelodeon, cara. Era uma revista que tinha no... Vendia em banca de jornal, cara, quando a gente era pequeno, que sempre vinha com, tipo, um brinquedinho. Vocês lembram, cara? Cara, eu lembro de uma revista dessa que eu acho que era Recreio. Eu lembro de ter assinar uma revista da Recreio. Era isso. Revista Recreio. A revista da Recreio. Aí vinha com brinquedinho e tal. Eu me lembro que tinha uma receita do hambúrguer de Siri lá. Tem muitas memórias nostálgicas boas. Os filmes de Bob Esponja são muito legais também. Nossa, quem lembra canta. Sou amendo bobo. Nossa. Cara, eu lembro de estar doente um dia e assistir esse filme, tipo, 30 vezes. Eu fiquei o dia inteiro assistindo esse filme, né? Eu lembro de ficar deitado no sofá, sério, eu não saí, tipo, minha mãe me trouxe água, comida, eu fiquei lá deitado, eu tava mó doente, eu realmente faltei à escola. Cara, de novo, outra vez que eu decorei o roteiro do filme, assim, na parada bizarra. Eu sem zoeira, devo ter visto esse filme 100 vezes, cara. Filme do Bob Esponja. Esse é um filme que eu também vi muito, assim, junto com a Nova Onda do Imperador. Muito bom, Era muito bom, cara. Do nada apareceu o David Hasselhoff. Ele abriu o peito. É o David Hasselhoff, cara. Aquele cara é muito engraçado, mano. E eles botaram o bigode Sim. pra virarem homens. Cara, aquilo é muito homens. Engraçado, cara. Que cantava uma música do Amendo Bobo pra ver quem não era homem. Caramba, cara. Era sensacional aquela cena do bar. Aquela parte é muito engraçada. Cara, que nostalgia, mano. Que nostalgia. Nossa, não, dá pra fazer um episódio do filme inteiro, assim. O filme é muito bom, cara. Eu vou passar pra outro, tá? Porque senão a gente vai morrer. Sim, aqui. Era pra ser breve. Pra ser breve, só que não dá, cara. Eu vou mandar outro aqui que, tipo, porra, é bizarro também. Jimmy Neutron, Jimmy Neutron, cara. Nossa, Jimmy Neutron é muito bom. Eu adorava isso, mas até cara. nessa, eu já fecho até combar isso aí com Padrinhos Mágicos, cara. Porque tinha... Nossa, eu ia falar exatamente isso. Tinha desenho que era os dois, né? Tinha crossover deles, cara. E eu não lembro de nenhum outro desenho quando eu era pequeno que fazia isso, assim. Tipo, pelo menos que me marcou tanto. Tinha, com certeza tinha. Mas, cara, esses crossovers eram lendários, que você viu o Jimmy Neutron desenhado em 2D
e o Timmy Turner em 3D. E esse era muito irado, cara. Quando tinha esses filmes também, mano. Quem vocês preferiam? Jimmy Neutron ou Timmy Turner? Como personagem, pô, Eu gostava mais de Jimmy Neutron. Seu favorito? Eu gostava do Timmy Turner. eu acho que eu gostava. Eu vou ser o desempate, então. Cara, eu tô até com vontade de falar que era meio a meio só pra poder não ter um desempate, mas eu realmente Não, acho. bota de Minerva, Lu. Eu acho que eu preferi o Timmy um pouquinho, porque o Jimmy, ele às vezes me achava muito. Eu achava ele chato. Eu lembro de uma cena que talvez você lembre disso, que era literalmente uma cena em que ele tá naquela lanchonete, que eu não lembro o nome. Aquela lanchonete que eles visitavam no Jimmy Neutron, sabe? Essa porra virou meme, eu sei do que você vai falar. Exatamente. Ele vira e fala, me passa, tipo, eu não lembro o que é, mas acho que é cloreto Cloreto de sódio. de sódio. Me passa cloreto de sódio. O cara fala, mano, só fala sal. Você não precisa falar os nomes químicos complexos pra poder achar, pra poder mostrar que você sabe das coisas. E eu lembro disso marcar como, é real, o Jimmy Neutron é muito chato. Tipo, tem umas horas que ele é muito, tem nenhum porra, ele gosta de ficar se gabando que ele sabe das coisas. Ele era meio arrogante, Ele era meio arrogante, exato. E o Timmy era um moleque na moral, ele pedia umas coisas retardadas que você pediria. Eu acho que qualquer criança que tivesse, tipo, 30 mil de, tipo... QI. QI seria bem arrogante, tá ligado? Não, eu concordo, eu tô falando que não é realista, mas eu não consigo me imaginar sendo amigo de alguém assim, entendeu? Tipo... Não, com certeza. Nossa, eu lembro dos amigos dele, que era, tipo... Eu lembro dos desenhos, não lembro das caras, mas dos dois amigos de cada um. Um deles era o Shin, O né? Shin, aquela garota loira. Tinha o Chester, né? Era o Shin e o Carl. Era Carl, eu acho que era assim. Cara, sabe que uma coisa que eu me lembro muito... a loira Mindy, não lembro, cara. Mas uma coisa que eu me lembro muito de Padrinhos Mágicos, que eu achava muito legal, era o Queixo Rubro. Ah, sim, mano. O herói, né, cara? O Queixo Rubro, era o Queixo Rubro. E outro personagem que era muito engraçado, era o Vandinho. Era uma fadinha metrosexual. Você lembra dessa porra? Era o par principal, mas é porque tinha uma que era tipo meio que o cara que queria cuck o Cosmo, tá? Exatamente. Eu vou procurar o nome dele aqui no Google, mas eu acho que era Vandinho. Depois tinha o bebê deles, era Puff, né? Era Puff, isso. Depois tem várias paradas, teve um cachorrinho, mas assim, nem vi muito ao caso, né? O que eu queria focar era que uma das paradas que, como eu falei, né, que me moldou muito, que era a dublagem, me marcou muito em Padrinhos Mágicos, porque eu amava a voz do Cosmo, e depois de muito tempo eu fui descobrindo mais disso, eu descobri que era o Guilherme Briggs, o dublador, e o Guilherme Briggs é um gênio da dublagem, é o rei da dublagem, entendeu? E ele fez várias paradas que marcaram minha infância, e até só, tipo, falando bem breve, que eu acho que o Pedro ia se lembrar muito bem disso, ele era a voz do Mewtwo no filme do Pokémon 2000, cara. O quê? Esse é o cara, entendeu? Tipo, o cara é a voz do Cosmo e a voz do Mewtwo do Pokémon 2000, entendeu? Mas você se lembra do Pokémon 2000, cara? Era um filme absurdo. Lembro, óbvio, eu vi esse filme. Se eu vi o filme do Bob Esponja 100 vezes, eu vi esse filme 1000 vezes. Era muito bom, cara. Era muito bom, era bizarro. Eu achava o melhor filme do mundo, cara. Era muito bizarro. Eu lembro de até ver outros filmes de Pokémon depois, tipo, do Celebi lá. Não, mas nenhum se comparou a Pokémon 2000, cara. Não vai, mano, não dá, assim. Mas só foi uma tangente rápida. Voltando pra Padrinhos Mágicos, você conferiu, Rodrigo? Não, então, eu conferi, eu queria fazer uma correção, o nome dele não é Vandinho, é Ruandíssimo. Ruandíssimo, é verdade. É Ruandíssimo. Nossa, cara, tinha uns personagens sensacionais, cara. Caralho, mano. Eu acho muito legal esse seu admiração por dublagem, Lucas. E eu acho interessante que muitos desses desenhos que a gente via, e obviamente via dublado, porque passava na TV pra criança, não tinha legendado, eram as mesmas vozes dos mesmos dubladores, e, pô, a gente reconhecia a voz, mas nunca associava. É bom dar o crédito a essas pessoas. Não, eu acho sensacional. Tinha várias coisas, até que de dois desenhos que a gente falou muito bem aqui, que pelo menos eu falei um pouco a mais, que era de Dragon Ball com o Bob Esponja, que, cara, o principal dos dois é o Wendell Bezerra, né? É o dublador do Goku e do Bob Esponja, assim, são duas vozes nada a ver, que só marcaram a infância pra caramba porque o cara é bom pra caralho, entendeu? A do Cosmo especialmente, eu amava o Cosmo, cara. Eu amava o Cosmo. Nossa, também. eu lembro de frases que eu decorava do Cosmo, porque não era nem a frase em si, mas era a maneira que ele falava, assim, que era aquela, tipo, ou será que não? O Cosmo era muito bom, cara. O Cosmo era o melhor personagem, cara. Realmente, ele era muito carismático, porque ele era, tipo, meio bobão, assim. Então, tipo assim, era muito fácil gostar dele. Sim, mas ele não fazia por mal, Ah, né? mas ele era meio, tipo... Ele era charmoso também, tá ligado? E eu acho que se a gente tá falando de Jimmy Neutron e Padrinhos Mágicos, a gente tem que botar Danny Phantom nessa conversa. Sim. E Ben 10. Danny Phantom e Ben 10. Danny Phantom era Nick também, Ben 10 era Cartoon Network, acho que essa é a diferença. Não, mas a gente acabou misturando um Pô, pouco. a gente já tá falando de Cartoon agora, em geral. A gente misturou já, mas assim, o que eu acho legal de Danny Phantom é que é o mesmo criador, né, tipo, dos Padrinhos Mágicos.
acho que esqueci o nome do cara agora, mas... Sim, exato, é o mesmo estilo. Mas não é nem só o mesmo estilo, é o mesmo, além do mesmo artista, acho que é o mesmo criador no geral, assim, o cara, tipo, ele criou a parada mesmo, assim. O problema é que, hoje em dia, eu não vou nem entrar em detalhe nisso, mas ele é um cara meio babaca, entendeu? Eu esqueci o nome dele agora, acho que é alguma coisa Butcher, sei lá. Mas o ponto ainda é esse, tem essa semelhança, e tem uma semelhança séria, tipo, até na construção, assim, da história, negócio mó legal, e Danny Phantom era muito foda. Eu lembro de adorar Danny Phantom, né? Muito, muito maneiro. Danny Phantom era mais adulto também, tipo, lidava com coisas mais complexas, assim. Sim. Cara, eu gostava bastante, só que eu vou falar que eu não tenho muitas memórias de Danny Phantom. Eu tenho muito de Ben 10. Ben 10 é o que eu curtia pra caralho. Tipo, adorava os monstros. Eu me lembro que eu tinha uns bonequinhos que eram tipo eram umas versões de sumô das evoluções lá do Ben 10. Eu achava tipo aquilo foda. Cara, eu lembro desses seus bonequinhos, eu achava pirado. Eles eram muito irados, aqueles sumozinhos, cara. Aí, tipo, o meu favorito era o do Vilgax, se eu não me engano. Que era, tipo, aquele vilão, que era, tipo, um maluco que parecia o Cthulhu. Não, mas eu não queria sair de Danny Phantom ainda, que eu só queria comentar duas coisas de Danny Phantom. Primeiro, esse negócio de ser um pouco mais adulto. Tinha episódios bem sombrios, não sei se vocês vão lembrar. Episódios de futuros alternativos, assim, que todo mundo queria, a família inteira dele morria. Nossa. Umas coisas bem pesadas, assim. Eu lembro vagamente disso, eu lembro vagamente. Me marcou, cara. Em Ben 10 tinha, ironicamente, isso. Eu lembro mais de Ben 10 isso aí, que tinha um Ben 10 do futuro, entendeu? Eu acho isso muito... Era o Ben 10,000, né? Tipo um negócio assim. É o Ben 10.000. Tinha aquele amigo Kevin. O Kevin, exatamente, Aí o Kevin tinha um treco lá que deixava ele todo bizarro, todo com várias transformações. Mas, tipo, é engraçado, porque todos esses shows que a gente tá falando de desenhos, muitos deles tinham, tipo, essas versões, tipo, esses episódios especiais, que era, tipo, episódio de Natal, Halloween, que era, tipo, sei lá, era sempre uma coisa muito diferente, era muito foda, cara. Uma coisa é que a gente falou mais cedo de personagens, no nosso caso, personagens mulheres que despertaram o nosso lado masculino. Sam, só falar da Sam mesmo? A amiga do Danny Phantom, cara, eu achava... É a Sam, né? Eu não lembro o nome dela, eu lembro que ela era gótica e eu achava uma coisa absurda. Exato. Gótica. Mano, gótica era a parada, né, cara? Nossa, eu vou até ver o nome, porque eu tenho quase certeza que é Sam. É Sam. Em Danny Phantom tinha a Sam, que era a gótica, a melhor amiga dele, que acho que eles terminam juntos e tal. Meio padrãozão, mas era maneiro. E, cara, ela foi uma das primeiras, né, exposições, assim, tipo, esse gótico jeito, e eu achava bem maneiro. Eu ficava, tipo, deslumbrado. O que é isso? Que mulher é essa, tá ligado? Que mulherão, exatamente. Tinha a Paulina, que era, tipo, a crush dele, que era, tipo, aquela garota de ensino médio, patricinha e tal, nada demais, assim, na minha opinião, mas era, tipo, claramente dava pra ver porque ele gostava dela e tal. Mas uma que eu gostava muito era a irmã dele, cara, a Jess Phantom, que era, tipo, ruiva, ela tinha o cabelo loiro. Eu só lembro da gótica. Não, loiro não, desculpa, laranja, não sei o que eu buguei. Cara, eu posso mandar a foto dela. O negócio é que tinha vários personagens que eram bem marcantes, pelo meio que a figura deles, assim, né, pela maneira como eles eram. E eu lembro de gostar muito da Jess por isso, porque ela era uma irmã, assim, tipo, bem irmãzona mesmo, eu achava muito maneiro. Aqui, a Jazz, eu mandei a foto, vê se você reconhece. Caramba, eu lembro disso, cara, eu lembro dela. Eu acho que a Gwen, que era a gótica, me chamava a atenção justamente por ser algo diferente, tá ligado? A Sam. Diferente do padrão. A Gwen é do Ben 10. Sam. Olha, estamos confundindo aí. Botamos muitas séries na conversa. Mas já que o Rodrigo quer tanto, a gente fala de Ben 10. Alguém, por favor, me lembra o nome do avô dele. Cara, eu vou descobrir agora. Não era Ten? Não era tipo, não, era alguma coisa que terminava com EN também, né? Pra poder fazer o ciclo. Eu acho que tinha uma parada de toda a família dele terminar com a N. Ben, Gwen. Max. Aí, viu? Quase certo. Era Max. É o avô Max. Tennyson. Não, mas Tennyson todo mundo tinha. Não, é porque o sobrenome deles era Tennyson. Assim. Tennyson? Era a parada da série. Tennyson, sim. Tennyson era o pai de um amigo nosso. É verdade. Nossa, nem sabia. É porque, pra mim, a brincadeira da série era essa, né? Porque era Ben 10, não porque só ele tinha 10 heróis e tal, mas é porque o nome dele era Tennyson mesmo. Uhum. Era o nome. E depois de um tempo ele teve muito mais que 10, né? Eu acho que depois do tempo ele teve, tipo... Bom, vamos tentar... não, rapidinho, vamos tentar lembrar. Não olhem no Google, tá? Eu quero que vocês tentem lembrar. Tudo bem, sem olhar. Os bichinhos. Eu vou tentar falar aqui. Eu relaxo que eu consigo lembrar todos, mano. Os nomes eu não consigo. Eu vou lembrar do Quatro Braços, Diamante, Beleza. Fantasma. Acho que não é fantasma o nome. Era aquele fantasma, era o XY10, se eu não me engano. Tinha fantasmagórico, eu acho. Isso, que é o cara que corre rápido pra caralho. É XY10, o Besta. Se quiser eu falo algum. Eu já sei outros aí, já tô Não, na eu cabeça. tô tentando lembrar, não tô olhando em nenhum lugar. Eu me lembro muito. O mestre do Omnitrix, cara, o criador do Omnitrix. Tinha um lá que ele era tipo um bicho meio bizarro, que era robótico. Que era tipo de choque, né? Tipo, ele era meio gosma. Sei lá, ele possuía, tipo, máquinas. Aí ele, tipo, era o hacker. Exato, então. Cara, só que eu não lembro o nome desse cara. Eu não lembro o nome dele, Tô lembrando, tipo assim, de design. Eu lembro de um lá que era tipo planta. Eu lembro de um lá que era todo grandão e ele ficava rolando.
Então, o Rolando, ele era acho que era Bola de Canhão. O Bola de Canhão, ele foi o 11º, entendeu? Ele foi o primeiro que quebrou o ciclo do 10. A parada é que... Tinha o Chamas também, o cara lá que pegava fogo. Tinha o Chamas, sim. Que foi o primeiro, né? O primeiro que ele virou, eu lembro disso, lembro dessa cena no primeiro episódio. Que ele tá na floresta, vira, taca fogo na floresta. Mas o que eu ia falar, que é o criador do Omnitrix, é o Massa Cinzenta, que era aquele bichinho minúsculo. Aquele cara que era, tipo, genial, ele era super inteligente, mas ele era pequenininho. Você lembra, não? Cara, eu acho que era esse que eu tava falando, que era tipo um hacker todo bizarro. Não, porque você falou de possuir, tinha um cara que tinha um que eu não lembro o nome, que possuía mesmo os equipamentos, que ele era meio que uma gosma verde, preta. Era isso. Uma barriga branca. Eu não lembro o nome dele, mas é isso. Mas uma coisa que eu queria comentar sobre esses aí, inclusive a gente pode até, se quiser, tentar terminar, porque agora eu me falei, assim, eu não lembro exatamente. Tem o Insectoid. Insectoid eu lembro de um episódio dele que tinha o Kevin, que era tipo, me dava meio... Pô, tinha aquele que era meio anfíbio, meio peixe. Tô ligado, não lembro o nome, mas tô ligado, tinha esquecido desse, cara. Verdade. Mas o que eu falar era que uma coisa que me incomodou muito no Ben 10, que é quando eu meio que comecei a parar de assistir de certa forma, é justamente depois do 11º. Eu não sei porquê, mas eu, justamente por ter percebido a brincadeira do Ben 10 em inglês, porque em português é Ben 10, né, então não rima, eu não me incomodei quando teve o 11, porque é Ben 11. Brincadeira, né, porque no final das contas, esse 10 vem mais do sobrenome dele, de Tennyson, do que de fato o nome dele, o nome dos heróis. Mas eu gostava da brincadeira de rimar. E aí quando veio mais do que o 11º, que eu nem lembro qual é, eu fiquei bolado. Eu falei, cara, não tá mais rimando, entendeu? Vai se fuder. E aí eu fiquei bolado e parei de assistir, assim, uma parada dessa. Eu lembro disso até hoje, assim, acho muito engraçado. Eu queria comentar que, como o Rodrigo, que não viu muito Danny Phantom, eu nunca fui de ver muito Ben 10. Mas do que eu vi, uma coisa que eu sempre gostava muito é as cenas, não sei se vocês vão lembrar disso, mas dos bichos dentro do relógio dele, eu sei como se chama, sei lá como se chamava. Omnitrix. Dentro do Omnitrix, tipo hanging out. Sim. Cara, eu acho que eu me lembro disso, mano. Eu acho. Dos bichos lá dentro, assim, de boas. Sim. Só sendo possuído mesmo, é isso aí. De um negócio desse. E tanto que isso era legal, porque isso foi todo o arco inicial, assim, do Ben 10, que me marcou muito como, cara, eu nunca vi um desenho fazer isso, tipo, uma história, assim, que transcende episódios e tal, e que é muito maneira, que tem uma consequência marcante da série, que é o Fantasmagórico sair do Omnitrix. Ele, tipo, realmente virar um vilão, entendeu? Eu achava isso muito irado, porque ele tava começando a perder o controle, virando Fantasmagórico. Eu estou chamando de Fantasmagórico porque eu acho que mas é o cara que é fantasma, né, que se chamou de fantasma. Então, Ben 10 também é um que marcou muito, cara. Eu assisti muito quando era pequeno. Eu adorava também. Cara, Ben 10 eu gostava muito porque tinha muitos bonequinhos, né? E, cara, eu adorava brinquedos e tudo mais. Hoje em dia até gosto, eu sempre tenho action figures, miniaturas e tudo mais. Então, tipo assim, Ben 10 era uma franquia que tinha muita coisa que eu podia comprar e ficar brincando com, eu adorava. Eu queria dar 2 highlights só da série, que é um que eu lembro que, falando em crossover, né, que eu falei lá do Timmy Turner com o Jimmy Neutron, tem um crossover com o Scooby-Doo, que é um outro desenho que a gente nem comentou, assim. Esses desenhos mais antigos eu acho que a gente deixou à parte. Não, vale a pena só falar de Scooby-Doo, que, tipo, cara, foi muito bom também. Nossa, eu via muito aquilo. Não, é que tem muito, né, cara? Tem Tom e Jerry, tem esse tipo pra caralho, assim. Não, eu vi mais os filmes live action do Scooby-Doo, confesso. Eu lembro também. Era muito legal. A gente pode até comentar isso no outro episódio, né? Não, tipo assim, cara, realmente, não tem como falar tudo. Tipo assim, cara, Simpsons, eu vi muito Simpsons, mas, tipo, porra, tem tanta coisa pra falar de Simpsons. Nossa, a gente nem entrou nesses desenhos Family Guy, Simpsons. Cara, Hey Arnold, tá ligado? Tem tanta coisa pra falar, South Park. Não, de desenho mais maduro, mais recente, a gente pode até falar no episódio separado. De novo, sempre tem muita coisa pra falar, cara. Tipo, é um tópico muito vasto, entendeu? Mas a gente tá tentando focar mais em coisas da... Nossa infância. Infância e pré-adolescência, né? Exatamente. Porque, no final, é isso, cara. Tipo, a gente tá falando de coisas que marcaram a nossa vida inteira mesmo, assim. A gente viu coisa pra caramba. A gente viu muitas horas e horas de conteúdo. E resumir isso em uns minutinhos é muito difícil, cara. Sim, com certeza, com certeza. Porque eu só queria falar dos 2 highlights, né? Um, que eu ia falar era do crossover com o Scooby-Doo. E o outro era realmente o que você já tinha comentado antes, que era só falar que como a Gwen é sensacional. E é isso. Porque eu lembro da Gwen ser, tipo assim, eu ter aquela crushzinha mais pesada, inclusive. A Gwen eu achava sensacional, principalmente por causa da Gwen do futuro. Porque a Gwen do futuro é, tipo, toda uma mulherona, entendeu? E é uma parada assim, tipo, caraca, que bizarro, entendeu? E eu lembro de marcar muito isso, cara. Eu só me lembro de eu lá com, tipo, 12, 13, 14 anos, ficando tipo, uou. Exatamente, Porque a Gwen, ela entra num arquetipo, assim, de personagem que em anime eu gosto muito, que é mais popular, que eu não sei se o pessoal conhece, tem que gostar de anime pra poder saber um pouco mais disso, eu acho, que é tsundere, né? E é o tipo de coisa que eu curto pra caramba, assim, eu acho muito maneiro. Que é
basicamente é o conceito da mulher ser meio cu doce, entendeu? Então ela fingir que não quer alguma coisa, mas ela de fato quer alguma coisa, entendeu? E ela fica fazendo charme. Eu acho isso muito legal. Eu gosto. É gosto, né? Não, tem seu charmezinho, tem seu charme. Pô, eu acho que por último, assim, na verdade, a gente podia até fechar com esse. Porque eu acho que esse foi muito importante também, mas era Avatar, cara. Lenda Avatar, de Aang. A Lenda de Aang, principalmente, Nossa, né? senhora. A Lenda de Aang e Korra, né? Mas Korra foi mais recente. Mas. Dá até fazer uma ligação com outro episódio. Avatar, nossa, me marcou muito. Eu amava Avatar, cara, eu amava. E tipo, cara, eu me lembro que Avatar, a minha personagem favorita era a Toph, cara. Eu amava a Toph. Pra mim era o Zuko, cara. Eu achava ela muito foda, cara. Sim, o Zuko é muito pica, mas caralho, eu adorava a Toph quando era pequeno. Hoje em dia, eu até revi Avatar ano passado. E o meu personagem favorito, revendo, é o Zuko, porque eu acho que ele é mais, tipo, desenvolvido que a Toph. Sim. A Toph é muito legal, sabe? Ela não tem muito desenvolvimento. Tipo, ela até que tem, mas não tanto quanto o Zuko. O Zuko é um puta personagem. O Zuko é o ápice, né, cara? O Zuko é o ápice, o Zuko e o tio dele, cara. Porra, o tio dele, Iroh, cara. né? General Iroh. Caralho, mano, que personagem, cara. Cara, de qualquer coisa que eu já vi em desenho na minha vida, que já me deixou triste a ponto de chorar, eu só consigo lembrar de um momento, que é o episódio do General Iroh visitando o túmulo do filho dele. Cara, Putz, eu chorei vendo esse episódio. sem sacanagem, chorei isso nas duas... Tipo assim, eu vi Avatar inteiro quando era pequeno, e eu revi depois num ano aí, já faz um tempinho também, no Netflix. E, cara, nas duas vezes eu chorei nesse episódio. Eu não consigo. A música, a reação dele, tipo... eu acho bizarro, assim. Em desenho, eu acho que é um dos poucos momentos que eu chorei, focando, assim, em coisas mais da infância, né, claro. Cara, sabe como é uma coisa? E, tipo assim, eu concordo com você 100%. Eu chorei nesse episódio ano passado, quando eu vi. Mas o General Iroh, ele é, tipo, só uma coisa aleatória, mas ele, na minha opinião, ele é uma imagem de masculinidade muito boa. Porque, tipo, se você pegar bem, se você ver, o pai do Zuko é uma masculinidade tóxica. Aquele negócio de, tipo assim, cara, você tem que ser forte, você tem que ser frio, calculista, tipo, você não pode mostrar seu lado emotivo. Mas não, o Iroh, e tipo assim, o Iroh é um cara muito forte, pô, ele é tipo, todo mundo sabe que ele é fodão. Ele é da Lotus Branca, né? Ele é o general lá, ele era o dragão do oeste, um negócio assim. E tipo, cara, mas ele mostra o lado emotivo dele, ele se abre pro Zuko. Cara, é um personagem tão bem construído. Até o ator, né, americano que fez a voz dele morreu. É uma pena. Mas, realmente, cara, General Iroh foi, que eu posso falar isso, uma father figure muito importante pra mim, tá ligado? Sim, com certeza, com certeza. E ele transparece mensagens muito importantes, né, cara, no decorrer da série toda. Exatamente. Pretendo ser que nem ele, tá ligado? Quando tiver meu filho. Mas, realmente, cara, puta personagem. Isso até é uma coisa interessante de comentar, né, cara? Porque, falando em filho, né, eu acho que se a gente quiser terminar nisso aí, porque, no final das contas é aquilo, a gente pode falar isso eternamente, né? Mas o próximo tópico eu queria falar até disso. Mas eu queria antes até perguntar pro Pedro se você tem alguma coisa que você queria encerrar, cara. Porque, tipo, o que não falta é coisa pra falar, né? Mas se você quiser ainda tem uma parada que tá presa e que você acha que vale a pena comentar, porque eu sinto que eu falei, assim, real, assim, tudo que eu queria. Tipo, eu não consigo pensar em outra coisa que me marcou tanto que eu sinto a necessidade de falar. Talvez, assim, dá pra comentar uns bobos, né? Os bullet points, tipo, um desenho que eu vi, assim, na TV Globinho era, tipo, Jack Chan, tá ligado? Aquele desenho de Jack Chan, das aventuras de Jack Chan. É um desenho bobo, assim, que eu assisti, mas que me marcou também, os desenhos antigos também, daqueles que estão em GR e tal, tem o Pica-Pau, que eu assisti muito também quando era pequenininho. Mas nada que eu até sinta necessidade de comentar em detalhe, mas tem alguma coisa presa ainda em você, Pedro? Não, na verdade, não. Quer dizer, óbvio que a gente pode ficar horas aqui falando sobre todas as séries e desenhos que a gente via, mas eu acho que as memórias mais marcantes que eu tenho, eu citei. Então, beleza. Uma coisa só que eu queria comentar que vocês falaram dos Simpsons mais cedo, né? Esses desenhos mais maduros que já chega a um ponto mais que a gente normalmente viu um pouco mais depois. Só quero comentar de que nessa de também falar de filmes muito bons antigos, o filme do Simpsons é sensacional também, assim. Eu acho que até hoje eu consigo olhar pra ele com os olhos de que eu, sabe, não deixar de rir, assim. Eu acho hilário. Não sei se chegaram a ver. Nossa, esse eu vi muito. Na casa do Rodrigo, inclusive. Sim, cara, de Simpsons eu acho que é uma coisa que me pegou muito, mas era aquela saga de quem matou o Mr. Burns. Não sei, eu me lembro daquilo ser muito icônico. Aquela série de episódios na mansão, não era isso? Na mansãozinha de... Era eles tentando descobrir quem que foi que matou o Mr. Burns. No final era tipo a bebezinha, tá ligado? A Maggie. Mas era, não, eu acho que era Maggie o nome da criancinha, mas era bebê mesmo. Mas mano, nossa, muito bom. Me marcou, Simpsons, os especiais de Halloween que eles faziam. Todo mundo morria. Morria todo mundo e não tinha problema. Muito bom. Sim, cara, aquele que era tipo do apocalipse zumbi. Sim. E era, tipo, completamente não relacionado a nada. Quem comia um Krusty Burger virava um zumbi. Cara, era muito bom. A parada que eu ia falar também, por último, só pra terminar, era de que você falou... Eu não sei se a gente comentou mais a fundo, eu acho que eu falei só na hora que eu falei Samurai Jack. Mas as Meninas Superpoderosas marcaram muito durante a minha infância. E, inclusive, outra dublagem que eu quero muito citar do Guilherme Briggs
zero ele. Porque, cara, que vilão, assim, tipo, ele era um vilão que mostrou muito um lado nada explorado em desenho, né? Que é essa questão mais, até de certa forma transexual, né? Eu acho que dá pra poder falar, tipo, não... Ele mostra um lado desse, assim, não que seja uma coisa muito exposta, mas eu acho que já de mostrar os olhos pra criança como algo normal, como algo que pode acontecer, é importantíssimo, assim, eu acho isso muito irado. Muito importante. E, inclusive, mexe com a questão de filme, porque eu lembro, e uma coisa que eu queria compartilhar, era que eu lembro de quando eu era pequeno, eu ficar com vergonha de assistir Meninas Superpoderosas, porque era um desenho de garota, né, de certa forma. Pelo menos, assim, era como era estipulado, né, mas eu assistia direto, assim, é um desenho que eu assistia muito, muito mesmo. E eu lembro de ir no cinema, tipo, meio que escondidinho, assistir o filme das Meninas Superpoderosas. E eu adorei o filme, eu lembro até hoje de muita coisa do filme. E eu acho que é de outro filme desses que é, tipo, atemporal, assim. E eu não sei porquê, mas veio a cabeça agora, que eu até acho que vale a pena comentar. Falando em questão de futuro e falando de filme, de desenho, especificamente de desenho que já era série e tal, do Cartoon Network, tem o filme do Laboratório de Dexter. Inclusive, o Laboratório de Dexter como um todo era um desenho sensacional, que até hoje eu faço memezinho de omelete de fromage, só pra quem viu, quem entende esse memezinho. Esse episódio é sensacional. E o filme era muito bom, não sei se chegaram a ver, eu lembro de vir na escola quando eu era pequeno. Ele realmente falando com versões dele do futuro diferentes e tal, fazendo uma viagem no tempo, um negócio muito louco. Mas era bem legal. Tem algum outro filme, vocês conseguem pensar? Cara, eu não vou saber dizer não. Não, tranquilo. Mas é isso, só porque veio a cabeça e eu achei legal comentar. Mas eu falei um pouco mais cedo, quando a gente tava fazendo a transição, de você falar de filho, né? Porque eu acho que é legal olhar esses desenhos como até uma forma, já que é um pedaço nosso tão inerente a gente enxerga isso como uma coisa especial. Se vocês têm alguma vontade, se vocês tiverem, vocês planejam pelo menos ter filhos no futuro, né? Qualquer quantidade, né? Qualquer gênero. Se você fosse mostrar alguma coisa do que você viu pra eles, alguma coisa que você sente que, cara, talvez escolher uma, não sei, de alguma coisa assim que você acha, cara, isso aqui não é só uma coisa que me marcou muito, mas eu acho que é uma coisa importante pra ele ter como base pra, tipo, ele crescer uma pessoa boa, entendeu? Tem alguma coisa que vocês mostrariam pra eles? Ou, né, deixa eu começar com... Acho que na última vez eu comecei com o Pedro, então... Rodrigo, o que você mostraria, assim? Você tem alguma coisa em mente, assim? Cara, eu mostraria pro meu filho Yu-Gi-Oh! E falaria, cara, você tem que ser igual o Kaiba. Se você for que nem o Kaiba, você vai ser um vencedor na vida, tá ligado? Você vai ter uma companhia de $1 bilhão. Cara, porra, eu mostraria Avatar. Eu mostraria Avatar e, tipo, tentaria fazer ele focar bastante no Zuko. Porque, cara, o Zuko, ele é um personagem que realmente teve um arco de desenvolvimento muito bom, né? Então, sei lá, eu acho que ele poderia aprender bastante com ele, entendeu? Uhum, sim. O tio também, né? O Uncle, mas... Uncle Iroh. Eu diria que Avatar. Ótima resposta. O Pedro, você tem alguma resposta também? Tem alguma coisa assim? Eu acho que é uma coisa geracional. Acho que ele vai ter os desenhos dele, como eu tive os meus. Meus pais viam, sei lá o que nossos pais viam Jetsons, entende? Eu acho que não dá pra impor essas coisas. Acho que ele vai gostar do que ele gostar do que tiver na TV. Não, eu acho uma resposta justa também. Eu acredito nisso mesmo. Não, eu concordo na verdade com os dois, assim, simultaneamente, porque, de certa forma, o Rodrigo roubou minha resposta, porque não é uma questão, assim, nem de impor, né? Eu não acho que eu ia chegar e, tipo, falar, assiste isso. Eu ia dar uma sugestão e, tipo, falar, cara, se tem esse aqui e tal, eu gostava muito quando era pequeno. Claro, falando de um jeito que ele fosse entender, né? Porque é uma criança e não vai ter a capacidade de entender tudo, assim, por completo. Mas eu ia tentar transparecer que é uma coisa que me marcou, que eu acharia importante de assistir. Se ele tentar e achar interessante continuar, show. Se não, sabe, deixa pra depois e tal. Mas, às vezes, é o tipo de coisa que, no caso de Avatar, é tão interessante e dependente da idade que você tem, que eu posso recomendar pra ele depois, entendeu? Se ele já não tiver pego, eu não sei como é que é, né? A época que eu for ter um filho, se é que eu vou ter de verdade, não sei como é que vai ser, mas realmente, assim, não acho que é importante não impor isso, né? Não forçar isso sobre a criança, né? Você tem que apresentar e ver se ela interessa, né? É só porque eu acho que Avatar é muito bom porque eu não consigo ver uma criança não gostando de Avatar. Uma pessoa não gostar de Avatar, sei lá, tipo, é tão... Mas sei lá, realmente, assim... tão bom, assim. Exatamente. É muito difícil, mas, né, sei lá, cara, isso é tudo muito da geração, né? Vamos ver como é que vai ser a geração do meu filho, tá ligado? Tipo, o que ele vai ver? Cara, porque isso é muito engraçado, né? Mas eu nem sei se na época que meu filho nascer, sei lá, supondo que daqui a uns 10 anos, por aí, talvez por aí, nessa margem, assim, de idade, vai ter TV ainda. Tipo, cara, hoje em dia já tá morrendo televisão, tá ligado? Tipo, eu falo televisão, é canal de televisão, tá? Porque, tipo assim, eu não sei se na minha casa eu vou botar isso. Porque eu não vejo, tá ligado? Tudo que eu vejo na internet, YouTube, Netflix, Amazon Prime, essas paradas aí. Então, assim, sei lá, cara, eu nem sei como é que vai ser ver as coisas. Acho que meu filho vai ver todos os desenhos dele no Netflix ou no Amazon Prime, sabe? Ou no YouTube. Sim. O que é bem diferente da gente. Eu via tudo na TV, né? Então... Não, mas
esbarrando nessas coisas, assistindo, acho que acaba sendo uma coisa similar à TV, porque já que ela não tem, pelo menos eu imagino isso, né, a criança não vai ter muito uma capacidade de julgar o que ela quer ou não assistir, ela só vai botar assim no Google desenhos e aí vai aparecer uma recomendação e vai assistir uma coisa qualquer, entendeu? Então eu acho que nessa de ficar esbarrando numa coisa ou outra, talvez dar um direcionamento ia ser um negócio legal, entendeu? Se ela se interessar. Eu acho que o futuro pros nossos filhos vai ser streaming, cara. Sim. E eles vão ver tudo no streaming, sabe? A gente vai botar pra eles verem coisinhas de criança e tal. Eles não vão associar canais que nem a gente associa. Sim. É porque é difícil dizer, né, como as coisas funcionam. Porque às vezes existe uma opção de fingir que é um canal. Só chegar e colocar lá no Netflix, tipo, canal. E aí, sabe, coloca alguma coisa de tópico, assim, e meio que vai aleatório, uns episódios de séries diferentes. Eu não sei, sabe? Dá pra fazer muita coisa diferente. Mas é muito incerto, com certeza. Mas, cara, eu acho que é isso, assim. Acho que a gente acabou falando de tudo que a gente queria, né? Acho que tirou tudo de dentro, assim. Fizemos uma jornada por nossas infâncias. Uma jornada, cara. Foi muito gostoso fazer isso, nossa senhora. É sempre um papo bom. É muito bom, cara, muito bom. A gente vai ter mais, né? A gente vai ter mais disso com certeza. Eu acho que talvez já no próximo episódio, sem promessas, né? Mas talvez no próximo episódio a gente já foque em outros aspectos da infância, que tem muita coisa que dá pra falar, de várias épocas diferentes, inclusive. A gente até tentou, né, como falou durante o episódio, focar em coisas antes da nossa adolescência, né? Mas na adolescência ainda tem um aspecto muito nostálgico. Eu não sei vocês, mas eu sinto muita nostalgia da minha adolescência já. De 13 aos 16 anos. Cara, eu sinto saudade, né? Com certeza, cara. Que já passou a fase. Com certeza. Exatamente. E eu até notei que eu não consegui focar muito em anime como até poderia querer, porque tem vários animes que eu assisti no Toonami e tudo mais. Só que isso talvez possa ser, né? Não sei com vocês, acho que com o Pedro talvez não muito, mas talvez seja um tópico interessante de fazer também a parte, assim, Mas, isso aí também fica pro futuro. Foi uma ótima jornada. E é isso, galera. Então, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, galera. Valeu aí. Até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Abraço.